Olá, seja bem-vindo a mais um Lições de Vida. Nós estamos estudando a lição Cristianismo Prático no Lar e já estamos na lição 3. Se você ainda não assistiu a lição 1 e a lição 2, clique nesse card que está aparecendo aqui para que você possa acompanhar toda a estrutura da lição que foi elaborada para que nós possamos ordenar bem a nossa casa, ordenar bem o nosso lar e sermos famílias de Deus em meio a essa sociedade que nós vivemos hoje. A lição 3, ela tem como título As Virtudes da Mulher que Edifica, a mulher virtuosa. E o verso áureo está justamente em Provérbios, no capítulo 31, no verso 10. Acompanhe aí comigo. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Está aqui o desafio para você, mãe, para você, esposa. Ser uma mulher virtuosa. Esse é um dom que somente podemos encontrar em Cristo. As mulheres só podem encontrar esse dom perfeito de ser uma mulher, conforme diz ali a famosa mulher de Provérbios, capítulo 31, se nós estivermos ligados à fonte da vida, à videira verdadeira. E o convite da lição é justamente para que você possa se ligar a Cristo e ser, para a honra e glória de Deus, essa mulher virtuosa. A primeira pergunta da lição, ela vai dizer o seguinte: considerando o fato de que a mulher foi retirada do seio do homem, da sua costela, que lição é possível aprender do propósito do Criador ao proceder dessa forma? E o que nós respondemos aqui e vemos em Gênesis capítulo 22, versos 22 e 23, que a mulher é parte de Adão, ela é parte do homem. Não foi criado um outro boneco aqui e ali soprado em suas narinas e feito ali a esposa de Adão. Não, não foi assim. Deus, ele quis da costela de Adão tirar Eva, mostrando que ela é carne da carne, osso do osso, uma unidade perfeita. E é justamente esse comportamento, esse espírito que a mulher precisa ter dentro da sua casa, dentro do seu lar, contribuindo e colaborando para que o seu lar seja um lar cheio do Espírito Santo. Pergunta 2, ela vai trazer agora a questão da submissão. Nós estamos hoje num tempo de mulheres, de um movimento feminista, mulheres querendo sobressair, ser melhores, mandar nos homens. E dentro desse contexto da sociedade que nós vivemos hoje, a Bíblia vai lembrar sobre a submissão que a mulher precisa ter ao homem dentro do relacionamento conjugal, dentro do casamento. Sem essa submissão, nós vamos ver que é impossível termos um lar perfeito, um lar cristão, um lar bem ordenado. A pergunta 3, ela vai mostrar por que foi necessário essa ênfase na submissão que Eva precisou ter a Adão. E ela vai citar aqui o texto de Gênesis capítulo 3, verso 16. Eu quero ler o que está escrito em Patriarcas e Profetas, na página 29, que vai citar Gênesis 3,16, para que nós possamos ter uma completa compreensão do porquê essa submissão hoje era tão necessária dentro do contexto do pecado em que nós estamos hoje rodeados. Referiram-se a Eva a tristeza e a dor que deveriam dali em diante ser o seu quinhão. E disse o Senhor: o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3, verso 16. Observe o comentário agora. Na criação, Deus a fizera igual a Adão. Se houvessem eles permanecido obedientes a Deus, em harmonia com sua grande lei de amor, sempre estariam em harmonia um com o outro. Mas o pecado trouxera a discórdia,
e agora poderia manter-se a sua união e conservar-se a harmonia unicamente pela submissão por parte de um ou de outro. Eva fora a primeira a transgredir e caíra em tentação, afastando-se de seu companheiro, contrariamente à instrução divina. Foi a sua solicitação que Adão pecou, e agora foi posta sob a sujeição de seu marido. Se os princípios ordenados na lei de Deus tivessem sido acariciados pela raça decaída, esta sentença, se bem que proveniente dos resultados do pecado, ter-se-ia mostrado ser uma bênção para o gênero humano. Mas o abuso da supremacia, assim dada ao homem, tem tornado a sorte da mulher, muito frequentemente, bastante amargurada, fazendo de sua vida um fardo. Então, apesar de nós termos aqui a questão da submissão que a mulher precisa ter ao homem, nós vemos também a necessidade de o homem usar de maneira sábia, como nós falamos na lição anterior, na lição número 2, essa autoridade, esse domínio. Cristo não deu ao homem o dominar sobre a mulher de forma impositora, de forma a conduzir ali como se a mulher não tivesse uma personalidade própria. Não é isso. Mas infelizmente nós vemos isso na sociedade. Mas a mulher sábia, a mulher virtuosa, ela vai se submeter sim, conforme Cristo disse aqui em Gênesis 3,16, de uma maneira sábia, de uma maneira amável, de uma maneira em que ela vai lembrar sempre que ela saiu do homem e agora, devido ao pecado, a submissão é necessária para que haja uma unidade. O texto aqui, de maneira muito interessante, ele diz que antes do pecado, a hierarquia já existia, claro. O homem veio primeiro, a mulher veio do homem, então a hierarquia já existia. Mas, porém, a submissão nem era necessária, porque os dois tinham o mesmo pensamento, os dois tinham o mesmo caráter, o caráter de Deus. E automaticamente havia uma harmonia perfeita. Mas, devido ao pecado, Deus, em sua infinita sabedoria, achou que Eva deveria agora ser dominada por Adão, e sempre lembrando, de maneira amável, de maneira bondosa, mas sim, o homem agora é a maior autoridade dentro do lar. A pergunta 4, ela vai trazer agora os textos de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15, e Tito, capítulo 2, versos 3 a 5. Você pode ler com calma, mas a ênfase aqui está agora no exemplo que as mulheres mais idosas, as mulheres mais experientes, mais velhas, devem trazer sobre as mulheres mais novas. Então, você, de repente, que já tem uma certa idade, uma certa experiência dentro de um casamento, já passou por várias situações, você precisa agora também sentir a sua responsabilidade em dar um exemplo e exercer esse exemplo, essa influência sobre as mulheres mais jovens. É isso que Paulo aqui, escrevendo aos Coríntios e também escrevendo a Tito, vai trazer como verdade essa responsabilidade das mulheres mais idosas sobre as mulheres mais novas. E o texto aqui do Lar Adventista diz assim: se uma mulher volta-se para Deus em busca de força e conforto, e em seu temor procura cumprir seus deveres diários, conquistará o respeito e a confiança do marido e verá os filhos chegarem à maturidade como homens e mulheres honrados, com disposição moral para fazer o que é direito. Então, a mulher que se coloca nessa posição, ela certamente será um exemplo, não só para as mulheres mais novas, mas também para toda a sua família. A pergunta 5, ela vai lembrar agora da questão
de que, infelizmente, hoje as mulheres têm sensualizado o mundo, justamente por conta do pecado. O pecado entrou no coração do homem, da mulher, da sociedade, e com isso nós vemos uma depravação moral na sociedade feminina. E por isso, Deus ele convida você a mudar esse quadro através do seu exemplo, sendo uma mulher que cuida da modéstia, para que você não seja um instrumento nas mãos do inimigo, mas sim um instrumento nas mãos do nosso Criador. As mulheres hoje, infelizmente, têm profissão de prostitutas. As últimas perguntas da lição 3, elas vão lembrar de Ana, que teve Samuel em meio a um Israel em apostasia. Eli não era um bom educador, não era um bom pai, não era um bom exemplo, e Ana, mesmo assim, educou Samuel nos caminhos de Deus e preparou Samuel para ser um profeta dentro de uma nação que estava vivendo em apostasia. E também a lição, ela vai finalizar aqui trazendo a lembrança das mulheres que, de repente, os seus esposos não estão ainda entregues a Cristo. Seus esposos ainda não têm a fé que ela tem. Então, você, mulher que está passando por essa situação, a lição vem trazer a lembrança de que, através de você, Deus pode ganhar o seu esposo. Se você for uma mulher com essas virtudes que a Bíblia traz em Provérbios 31, eu quero até aconselhar você a ler com calma, meditar nessas palavras e pedir a Deus para que essas virtudes sejam parte da sua vida, porque através de você, o seu esposo pode ser ganho para Cristo. A responsabilidade que nós, tanto o homem quanto a mulher, nós temos perante a sociedade é muito grande. Perante os nossos filhos é maior ainda. E é por isso que a lição 2, que tratou do sacerdócio, e agora a lição 3, que trata da mulher virtuosa, precisa ser revista, precisa ser estudada com muito desejo de nós sermos transformados pelo poder de Deus e assim sermos homens que exerçam bem o sacerdote e agora mulheres que verdadeiramente sejam virtuosas. Que Deus possa conduzir a sua vida e que você seja ricamente abençoada pelo nosso Deus. Na próxima lição, nós vamos então agora ver como que um sacerdote de Deus e uma mulher virtuosa podem juntos construir uma família celestial e influenciar uma sociedade para Deus. Que Deus o abençoe.